Você já reparou que todo mundo fala de falta de tempo, mas quase ninguém fala de falta de energia? Hoje eu vou te mostrar o segredo do capítulo 8 do livro O Óbvio que Ignoramos. Esse livro aqui, de Jacob Petri. Eu terminei de ler a semana passada e fiquei surpreendida quando cheguei no capítulo 8, tanto que me motivou a voltar a gravar vídeo novamente aqui para o YouTube. Esse segredo pode mudar completamente a forma que você estuda, que você trabalha e até como você lida com os problemas. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo 5 pontos que Petri destaca nesse capítulo 8 e que realmente faz a gente refletir de como a gente está lidando com as situações no nosso dia a dia. Número 1. A grande virada não é a falta de tempo, mas sim a falta de energia. Nesse ponto, Jacob diz que o problema não é o relógio, mas sim o nosso foco. Porque vamos combinar, né, gente? Tem gente que a gente olha e diz assim: nossa, como essa pessoa consegue fazer tanta coisa com no tempo que tem, né? Porque tem gente que em 24 horas faz tanta coisa, é tão produtivo assim, né? De realmente estar focado ali no que está fazendo. E tem gente que com as mesmas 24 horas não consegue fazer nada. E por quê? Porque, gente, o que manda, ele diz que não é o tempo, mas sim a energia que a gente coloca naquilo que a gente está fazendo. Já me diz aí, gente, no comentário, você é desse tipo que consegue fazer as coisas quando você está ali, determina fazer algo, está focado e vai e coloca sua energia naquilo, ou você é do tipo que não está nem aí, que vai fazendo as coisas quando dá e não foca realmente naquilo que você quer. Deixa eu te contar uma coisa, né? Por exemplo, fazem 3 meses que eu parei de gravar vídeo aqui nesse canal. Mas todos os dias eu fico, meu Deus, eu quero tanto voltar a gravar um vídeo, eu quero gravar e tal. Eu até fiz pesquisa, preparei roteiro, mas não estava focando a minha energia naquilo. E aí, quando chegava no fim do dia, ou a cada 2 dias, eu estava dizendo, meu Deus, eu não estou tendo tempo de fazer isso. Como que eu vou fazer? Eu não estou tendo tempo. Mas na realidade, não é não estar tendo tempo. Na realidade, é o foco naquele objetivo. Poxa, se você está querendo que aquilo dê certo, mas ao mesmo tempo você não está focando a sua energia no processo que você tem que fazer para que aquilo dê certo, então realmente não vai ter como dar certo, né? O ponto 2 desse capítulo, Petri, ele fala sobre um exemplo da Toyota, né, de um fato que aconteceu. Ele conta que nos anos 80, a Toyota quis lançar um carro, o Lexus. E esse carro eles queriam que concorresse com a Mercedes e com a BMW. Eles queriam fazer um carro bonito, potente, luxuoso, mas teve um grande problema, né, aí nesse desenvolvimento desse carro. Então o carro lançou, né, foi um maior sucesso, muita gente comprou, só que ele começou a apresentar um defeito. Imagine o caos. Mas em vez deles ficarem desesperados com o problema que o carro estava apresentando, sabe o que foi que eles fizeram? Eles focaram no propósito para o qual eles fizeram aquele carro. Então, eles não ficaram preocupados, querendo correr atrás, quem foi que causou o erro, quem errou na hora que estava, na hora da montagem, aonde foi que estava esse erro, quem foi o responsável por esse erro. Mas, tipo, quando eles pensaram em desenvolver, né, esse carro, com os engenheiros, tudo lá, eles queriam fazer o melhor carro do mundo. Então, quando surgiu esse problema, eles focaram nesse propósito, no propósito que eles tinham colocado, que era fazer o melhor carro do mundo. E olha o que eles fizeram, a estratégia que eles desenvolveram. Eles entraram em contato com os clientes, né, que tinham comprado o carro e foram até a casa dos clientes, né, os técnicos, para resolver o problema diretamente na casa dos clientes. Não deu uma mão de obra para o cliente sair da casa dele e levar o carro para algum lugar, né, para a concessionária, de jeito nenhum. Então, a forma que eles encontraram, né, para manter esse propósito de pé, de ter feito o melhor carro do mundo, foi de ir até a casa dos clientes para resolver o problema que estava dando lá, que estava apresentando no veículo. E aí, com isso, o que aconteceu? Eles transformaram esse problema, que foi realmente um problema grande, em uma oportunidade. E aí sim, eles ganharam ainda mais respeito e conseguiram manter o carro dentro daquele propósito que eles tinham determinado que ia ser. E quantas vezes, né, a gente está com algum problema e quando se entra em desespero, a pessoa não consegue resolver porque não consegue ver uma saída, né? A mente não consegue
pensar numa forma de solucionar aquilo, porque está ocupada o tempo inteiro só com o desespero, com o caos, com a preocupação, mas a mente não relaxa para poder entender aquilo ali, e o que é que vai tirar no meio daquele caos ali de bom para poder resolver e realmente sanar aquele problema. Outra coisa que eu achei também super interessante, no ponto 3, fala dos 2 tipos de tempo que ninguém te explica. E é muito interessante isso. Petri fala que existe 2 tipos de tempo. Existe o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, e esse é igual para todo mundo. Mas o segundo é o tempo mais poderoso, que é o tempo psicológico. Você já ouviu falar disso? Sinceramente, até ler esse livro, eu não tinha ouvido falar disso ainda. Ele fala que esse tempo psicológico é como você sente o tempo. Sabe quando você está fazendo alguma coisa que você gosta demais? Você está com alguém que você ama, você está curtindo ali um momento, você está fazendo um passeio, e está ali, e quando pensa que não, o tempo voou. E o que é que você faz? O que é que você fala? Poxa, como o tempo passou rápido. E quando a gente está ali envolvido fazendo alguma coisa que a gente não gosta, né? Parece que o tempo não passa. Parece que não acaba nunca. E aí ele fala, né, que o segredo está aí. Quando existe propósito, o nosso tempo psicológico, ele se expande. 4º ponto, propósito. O combustível que não acaba. Ele diz que quando você sabe o porquê de você estar fazendo algo, até o trabalho mais difícil fica fácil. Mas, quando a gente não sabe o porquê da gente estar fazendo alguma coisa, pode ser uma coisa fácil, pode ser uma coisa rápida, pode ser até simples, mas vira um martírio da gente fazer. O propósito, ele é como uma bateria externa. Ele te mantém firme, focada e também motivada. Vou dar um exemplo meu, né? Por exemplo, eu estou envolvida num processo de emagrecimento, porque eu preciso eliminar alguns quilos. E esse processo eu já comecei diversas vezes e parei no meio do caminho. Então, aí, quando eu li isso, eu disse, nossa, realmente, por que eu estou querendo fazer isso? Né? É para ter uma saúde melhor, né? É para poder me sentir mais para cima e tal, e não consigo ficar focada nisso. E quando eu estava lendo esse livro, eu disse, meu Deus, como realmente isso é importante. E é eu saber o porquê que eu quero fazer isso. Porque eu preciso entender o processo de fazer isso. Não vai ser uma coisa do dia para a noite, né? Que a gente começa, já quer ver resultado, já quer que aconteça as coisas rápido, qualquer coisa, né? A gente vai fazer um projeto, quer uma coisa e acha que vai ser da noite para o dia. Não vai, não vai. Por quê? Porque existe o processo, né? Para poder se chegar naquele final, naquele objetivo. Então, essa parte aqui eu achei super interessante, da gente realmente focar no porquê que a gente está fazendo alguma coisa, para poder a gente ver o processo que vai ser necessário passar mais para poder a gente chegar lá no final do nosso objetivo. Minha gente, outra coisa que eu achei super interessante é esse ponto 5, né, onde ele vai falar sobre o teu foco no presente. É aqui que o jogo acontece. Ele diz que nada que você fez ontem pode ser mudado. E nada que vai acontecer amanhã pode ser controlado agora. Então, o único lugar que você pode agir é o aqui, é agora, é no presente. É o tempo que você tem. É o tempo que eu tenho, é agora. É só quando eu posso agir. Então, ele diz que quando a gente foca a nossa energia para o agora, alinhada ao nosso propósito, aí sim, você cria resultados extraordinários. E isso, gente, é realmente muito poderoso. Eu, levando para o meu exemplo de novo, eu fiquei, refletindo nisso. Poxa, para mim ter o foco, de chegar lá no meu objetivo, de eliminar o peso que eu preciso. Mas eu tenho que manter a minha energia focada hoje no processo e nas escolhas que eu tenho que fazer hoje. Então, eu tenho que focar nas escolhas da minha alimentação hoje, eu tenho que focar na escolha de me exercitar hoje, porque todos os dias eu focando no hoje, esse focar, vai estar me levando para lá na frente, depois desse processo diário do tempo presente, é que eu vou ver lá na frente o resultado de todas as minhas escolhas. Então, anota isso. Tempo, todo mundo tem. Energia, quase ninguém cuida. E o propósito é o que transforma esforço em realização. Se você aprender a direcionar a sua energia para o que realmente importa, você não só faz mais, como também você vive melhor.
No próximo vídeo, eu vou te mostrar como esses princípios podem se conectar com a nossa vida cristã de uma forma poderosa e transformadora. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa aí nos comentários para eu saber. Deixa teu like também e compartilha aí com outras pessoas para o YouTube também entender que esse tipo de vídeo é relevante e para a gente poder alcançar mais pessoas. Então, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.